amiguinhos, tudo bom? Professora Jess falando. No vídeo de hoje eu vou pegar o edital do Cefet e vou destrinchar com você aqui a parte de física, química e biologia, né? Ciências, vamos dizer assim, e te mostrar o que cai na prova e como cai na prova, beleza? Preste muita atenção, tá? Se você vai fazer Coltec também, enfim, outros colégios técnicos, esse vídeo vai te ajudar, porque resumidamente cai a mesma coisa, tá bom? É mais ou menos, a história é a mesma, é ciências até o 9º ano. Então aqui no edital do Cefet, ele tem mais detalhado como se fala? As habilidades que você tem que ter, certo? Aqueles códigos de habilidade. E eu vou falar o que isso é e como que cai na prova. Então eu faço uma contextualização também para a prova do Coltec. E, enfim, né? Daí você tira por base aí do Colune também, claro. E, enfim, colégio técnico que você for fazer. Beleza? Então, let's bora para esse vídeo. Amiguinhos, deixa eu só fazer uma breve introdução aqui. Nós estamos falando, tá, do edital do Cefet 2025. Por quê? Vocês fazem a prova em 2024 para ingresso em 2025. Então, o nome da prova é o ano que vocês de fato vão entrar lá no primeiro ano, enfim, tá bom? O edital, gente, ele explica várias coisas. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as habilidades em ciências que vocês têm que ter, né? Então, assim, a parte que me interessa mesmo, né, do edital, porque o edital, gente, o edital do Cefet tem 110 páginas praticamente. Então, a parte que de fato, né, é importante para você é a parte aqui das habilidades. Lógico, você tem que saber os detalhes para você não ser expulso da prova, enfim, mas isso é senso comum de qualquer concurso, tá? Então, aqui nessa parte que está lá para a página 88, mais ou menos, a gente já começa com as habilidades. Tá? Em outro vídeo eu vou fazer a parte de matemática, lógico, e outro vídeo eu vou fazer uma varredura pelo edital completo, beleza? Não vou focar nisso agora, porque eu vou focar nesse vídeo especificamente na parte de ciências. Então vamos lá para as primeiras habilidades aqui. Então vamos para essa primeira competência aqui, que é interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais, textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação para avaliar situações e problemas, bem como discutir temas científicos e ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Bem, isso aqui é uma coisa muito abrangente, concorda comigo? Poderia estar relacionada a qualquer matéria de física, química ou de biologia que você tem, né, textos, gráficos, tabelas e etc, né, elaboração de experimentos. Por exemplo, essa aqui é uma questão, ó, do Colune, tá vendo? Lá no nosso curso ela tá no capítulo 12, na parte de reações químicas, e ela é a questão 31. Então quando você abre aqui o curso, ó, e vai dar uma olhadinha, tá vendo, ó? Lá no capítulo 12, no caso, né? Olha só, reações, você acessa. E por aqui, ó, você vai olhando os números das questões, tá vendo? Ó, 12, 07, 08, blá, blá, blá. E se você quiser ver a resolução dela, você pode ver por aqui, certo? Isso. Olha só, mais questões desse tipo, né? Utilizando símbolos para você associar as equações. Olha só, mais questões do Colune, né? Que propõe experimentos e você tem que observar o que aconteceu e marcar uma alternativa. Essa aqui do Cefet MG, que é a mesma coisa, né? Um experimento e você vai explicar aqui dentro das tabelas as quantidades de matéria. No Coltec aqui a gente também tem, falando que houve liberação de gás, e você provavelmente tem que falar aqui, né, se a reação foi química ou física, o que está acontecendo, beleza? O segundo tópico é associar experiências cotidianas baseadas no senso comum a sua respectiva explicação científica. Gente, isso aqui é um prato cheio para cair na parte de termologia, né? A parte térmica, digamos assim, da física e da química. Por quê? A gente fala coisas muito erradas, né? O senso comum na nossa fala, do que é realmente científico. Por exemplo, eu sempre falo do caso da blusa de frio. Blusa de frio, né? Blusa de frio não esquenta ninguém. A blusa de frio é um isolante térmico que faz com que o calor do seu corpo fique nas proximidades do seu corpo, ou seja, ela impede que você perca calor para o ambiente. Então não existe isso de blusa de frio esquentar, né? A gente fala isso no senso comum, todo mundo entende quando você fala essa blusa esquenta muito, mas isso é errado de ser falado. Então,
principalmente, tá? O ser humano que mais ama isso aqui em colégio técnico é o Coltec. Você pode olhar, ó, 2023, ano passado, em 2024 também caiu, ó, 2022. Essas coisas de senso comum, ó, 21, tá vendo? 20, relacionado à energia térmica. Outra coisa também são os modelos geocêntricos e heliocêntricos. Isso caiu ano passado. Aqui, por exemplo, nessa questão, né, que fala dos modelos geocêntrico e heliocêntrico relacionados até mesmo às fases da Lua. Quer ver onde mais pode acontecer isso? Da gente falar, tipo assim, o movimento, se ele é acelerado, ele tem que ser um movimento, tem que ser sempre um movimento progressivo, e não necessariamente, tá? Ele pode ser acelerado e ser retrógrado também. Então, são pequenas coisas, aí você vai falar, eu tô entendendo nada, calma. É porque tem pequenas coisas que a gente fala, né, em língua portuguesa com os nossos amigos, que fisicamente, quimicamente, elas não são corretas. Então, isso aqui eu acho que é o que pega bem na prova. Eles adoram pegar essas frases de efeito, esses jargões errados, e mandar você provar por que aquilo é errado. E aí, em diversas áreas, tem isso. Igual eu falei, na termologia, na parte de cinemática também tem. Enfim, em várias partes aí das matérias, subtópicos dessas matérias, né? Terceira competência, reconhecer o papel do Sol como fonte primária de energia nos ecossistemas, de maneira a analisar, né, as relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos, reconhecendo a posição ocupada por eles nas cadeias alimentares e ou identificando, né, a importância biológica ou biotecnológica dos decompositores nos ciclos da matéria. Então, aqui é uma parte mais biológica mesmo, tem até algumas questões, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, no nosso arquivão do Cefet, diga-se de passagem, se você não está no grupo, você está perdendo, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição um link para o grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos conhecimentos diversos, tá? Não é só sobre matemática esse grupo. Por exemplo, isso aqui é um arquivo de biologia que eu fiz com os meninos para poder ajudar aí no estudo, né? Então aqui, para você ter uma noção, ó, fala sobre teias alimentares e esses diagramas, né, que você precisa entender. Então isso aqui faz muito parte da matemática também, né? Essa leitura e interpretação de textos não verbais. Isso a matemática traz sempre, gráficos e diagramas. Então, um exemplo de questão desse conteúdo seria isso. E outra coisa também, não muito tangendo na biologia, mas aqui, olha, o Sol é uma fonte de energia, né? Então, a gente pode utilizar isso aqui em contextos de física e de química também, como, por exemplo, separação de mistura. Quando você pega a água do mar e deixa o próprio Sol evaporar essa água. Então, isso costuma cair também na parte de química, vamos dizer assim, essa utilização do Sol como fonte de energia. Então, não só no contexto biológico, tá? É porque ciências, as provas estão muito atreladas, né? Então, é tipo assim, eles não... Claro, tem uma parte que é bem física, bem química e bem biologia, mas algumas questões podem vir mais multidisciplinares dentro dessas três áreas, beleza? Quarta competência também aqui na parte da biologia, identificar características sobre o modo de vida em animais ou plantas no ambiente em que vive, seu modo de nutrição, como se reproduzem, suas estruturas, formas de sustentação, defesa, etc., reconhecendo a importância dessas características no desenvolvimento científico, tecnológico, artístico ou cultural. Um exemplo de questão seria essa aqui, por exemplo, vamos ver de que ano que é, porque o nosso arquivo a gente coloca os anos aqui, ó, Cefet, de 2017, né, que fala da forma de respiração aí dos anfíbios, ok? Então, a interação desse animal com o meio em que ele vive. A quinta competência, analisar os movimentos de objetos celestes, a Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, de diferentes referenciais, associando-os a fenômenos como a fase da Lua, eclipses lunares e solares, movimento da esfera celeste, estações do ano, entre outros. Aqui também entra essa parte dos modelos geocêntrico e heliocêntrico, inclusive caíram ano passado na prova do Cefet, se não me engano, em 2 questões. Caiu exatamente aqui na 34, que fala sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico, e caiu também essa questão 40 aqui, que fala sobre, né, o processo das marés e tal, de acordo com a Lua, beleza? Esse ano, inclusive, a gente teve umas explosões magnéticas do Sol, vocês lembram? Então, olha só, em 2024, o Sol atingirá um ponto de atividade máxima, chamado de máximo solar, né? Enfim, então, eu sugiro até vocês a lerem um pouco disso, verem alguns vídeos
Tá vendo aí, ó, no YouTube, o que isso acarreta, né, que provoca a aurora boreal, até a aurora astral também teve, que é quando é no sul, que é um evento muito mais raro, diga-se de passagem. Então, tente entender isso, porque, é claro, é uma coisa que está relacionada, inclusive, a atualidades, né, então tá misturando física, química, ali, dentro do contexto de atualidades, beleza? Vamos para a sexta competência, utilizar conhecimentos da física térmica, temperatura, sensação térmica, calor e processo de condução, convecção, radiação, para justificar a utilização de materiais, explicar o princípio de funcionamento de equipamentos diversos e ou avaliar soluções tecnológicas. Por exemplo, ano passado, na prova tanto do Cefet quanto do Coltec, olha só, caíram questões de garrafa térmica, que é um utensílio que a gente utiliza, né, o princípio de funcionamento térmico todo. Então, a gente utiliza, para fazer uma garrafa térmica, vários conceitos da termologia, né? Então, aqui na prova do Cefet, e aqui na do Coltec, né? Eu nem acreditei quando eu vi, gente, no mesmo ano, as duas provas com uma questão praticamente gêmeas, né? Aqui entra várias coisas, é um assunto que vale a pena você fazer muitas questões para saber onde moram as pegadinhas, porque dá para pegar pra caramba aqui nesse assunto. Mais exemplos de questões, tá vendo aqui, ó, o do Coltec, que fala sobre convecção, sobre as formas, né, que a energia térmica se dissipa no ambiente. É cheio de coisa assim, interessante, né, sobre o funcionamento de aparelhos eletrodomésticos. Tem muita coisa legal nessa parte aqui de termologia, olha, tá vendo? Só no nosso curso a gente tem umas 50 e tantas questões, olha aqui em cima. A gente tem também aqui, ó, a proposta de gráficos, então é bom que você saiba interpretar o gráfico, né, de mudança de estado sólido da matéria, né, para você saber se aquilo ali é uma substância simples, se não é. Então, olha só, Cefet aqui também tem isso. Deixa eu ver se tem mais coisa legal aqui. Ah, essa questão é maravilhosa, do Coltec, e ela tem uma pegadinha tão besta, mas eu tenho certeza que o índice de erro dessa questão foi gigantesco. Quem tem o curso, vai lá e dá uma olhadinha para vocês verem. É o que eu falo. Não adianta saber só a teoria da Branca de Neve. Você tem que estar preparado para golpe, para chute na cara, voadora de 2 pés e pescoção na hora da prova. Entendeu? É isso que cai em prova. E são todos os colégios. Olha o Colune. O Colune tem questões, gente, interessantíssimas sobre esse assunto. Inclusive, até as escalas termométricas, né, tem uma relação muito grande com a matemática, porque a gente precisa fazer isso aqui por função de primeiro grau. Então, no meu curso de matemática também tem várias questões de escala, né, de mudança de uma escala para outra, e aqui não poderia deixar de ser diferente. Os colégios técnicos, na parte de ciências, também abordam esse assunto, então você tem que fazer 5 continhos. Olha, mais de mudança de escala, enfim. Então, esse assunto, ele dá para abordar questões de tudo enquanto é jeito de você pensar, igual eu falei, para fazer cálculo. Dá para abordar questões bem teóricas, de tipo assim, você pega um objeto de metal, você sente uma sensação, você tem uma sensação de frio, e aí ele fala assim, você sente essa sensação de frio, porque o objeto é frio, ele passa frio para sua mão, o que é uma falácia, né? Então, dá para você pegar continha, pegadinha, dá para você fazer muitas questões de gráfico, dá para você fazer questões ambientais com relação a esse assunto. Então, ele é um assunto que eu tenho certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, ele vai cair em todas as provas. Então, esse é o que mais você tem que estudar, é a parte térmica, beleza? Sétima competência, reconhecer os sistemas materiais homogêneo e heterogêneo, e ou métodos mais adequados para separar misturas, né, ou substâncias em contextos produtivos, como a produção do sal de cozinha. Eu acabei de falar do sal de cozinha, né, que utiliza o sol, às vezes, como fonte de energia para evaporar a água, a destilação do petróleo, ou em situações cotidianas, como a preparação de objetos, entre outros. Por exemplo, problemas de panela de pressão. Olha só, questões relacionadas a isso na prova do Coltec, né? Isso aqui está na parte do nosso curso de cinética molecular. A panela de pressão, como eu falei para vocês, né? Por que a panela de pressão faz o alimento, ele cozinhar mais rápido, ok? Olha só, separação de mistura também tem nessa parte, né? Essas coisas aqui costumam cair muito, ó, né? Colocar uma pressão aqui, falar que o átomo vai aumentar de tamanho, umas coisas assim, falácias. É o que eu falei, falácias, né? Você achar que aquilo ali faz algum sentido, mas fisicamente, quimicamente falando, não faz sentido nenhum. Olha só para vocês verem, aqui é uma do Cefet Rio, né, processo de destilação. Essa aqui está na parte de
materiais e suas propriedades, ok? Lá na parte de química. Olha só, essa parte aqui também, ó, no tratamento de água e de esgoto. Coltec ama. Olha só, ama. Aqui uma mistura de água do mar com partículas de petróleo. Olha aqui, do CEDAF, para você explicar, né, por que o gelo flutua, por que fica uma parte para cima, né? Quando a gente fala é só a ponta do iceberg, por que fica mais volume para baixo do que para cima? Gente, água com gás cai direto. Olha só, o que cai direto em prova? Água com gás, açúcar no refrigerante, se é mistura física ou química, gelo com água, se isso é uma mistura ou se é apenas uma única substância. Enfim, a gente tem muita coisa, mistura homogênea ou heterogênea, a gente tem muita coisa que tange essa competência aqui, né? A número 7, se não me engano. Exatamente, a competência número 7. Então, observa como isso aqui é abrangente, olha, tá dentro da parte cinética molecular, tá dentro da parte de reações químicas, até mesmo de átomos também. Olha só para vocês verem aqui, ó, esses capítulos todos têm questões relacionadas a isso que foi falado. O capítulo de misturas, o de reações químicas, o de cinética química, certo? Principalmente esses 3 aqui. Então, são 3 capítulos que tem muitas questões para você ver de tudo enquanto é jeito que esse tema pode ser abordado. E 8ª e última competência aqui, de acordo com o edital do Cefet-MG, identificar e ou comparar as características dos materiais presentes no nosso cotidiano, reconhecendo as diferentes situações em que esses materiais podem ser aplicados, tendo em consideração suas propriedades, solubilidade, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, condutibilidade térmica e elétrica e respostas às forças mecânicas. Essa parte, aqui dentro do curso principalmente, você vai achar aqui no comportamento elétrico da matéria, por exemplo, se ele conduz ou não eletricidade, na parte de térmica também, porque alguns materiais são térmicos e outros são isolantes. Na parte de átomos, para você saber olhar todas essas características dentro da tabela periódica, entre outros. Beleza? Então, de acordo com o edital, olha só, as habilidades que você precisa são essas dentro da prova de ciências. Mas vamos conversar aqui uma coisa, que esse aqui é o edital que eu peguei do Cefet, é o que mais tem, olha só, aqui ó, já pula para a prova de história. E na página anterior, tá vendo aqui, ó, aqui ciências. Aqui na parte anterior a gente vai falar de matemática, né, que eu vou deixar para outro vídeo. Agora eu preciso conversar um pouco com vocês sobre esse edital e comparar ele, tentar comparar pelo menos, né, com o edital aqui, ó, do Coltec. Quando você abre o edital do Coltec e vai olhar o que cai em ciências da natureza, ele fala para você olhar esse link aqui, que fala que está em manutenção no site do Ministério da Educação. Então você fica meio perdido, né? Então, o que fazer de fato para estudar ciências para colégios técnicos, né? Só que eu estava dando uma olhada e observe uma coisa para você ver. Tá vendo que a data aqui está de 2022? Quer dizer, um edital antigo do Coltec. E aí, quando você digita a palavra ciências, ó, certo? Só para uma coisa. Quando você quiser, né, gente? Não sei se todo mundo sabe disso. Quando você tem um PDF, você aperta Ctrl mais F e digita uma palavra para você achar melhor e mais rápido no edital. Beleza? E aí a gente digita a palavra ciências e eles vêm aqui nesse edital que é, né, para o ingresso em 2023. E olha só, o currículo é o mesmo, tá? Quer dizer, o edital não mudou do Coltec com relação aos últimos anos, e quando você clica aqui, dá o mesmo erro, né, no site. Então, vamos conversar sobre como estudar para as provas de colégio técnico para ciências de modo geral. Então, como eu falei para vocês, né, nos comentários ali de cada uma das habilidades que tem, né, que são esses códigos que são dados no edital, você mais que saber, né, o que cai ali dentro é você fazer questões, beleza? O rolê todo é esse. Gente, eu vou te falar que quando você começa a fazer questões de prova, isso te ajuda em tudo, não só na matéria específica que você está fazendo questões, mas em outras. Tanto é que eu vivo fazendo questões de Pomodoro com os meus alunos, vocês sabem, né? Quem não é dos grupos de WhatsApp, entra aqui para você participar disso quando tiver. Eu vivo fazendo essas questões de Pomodoro nos grupos e eu ajudo os meninos a fazer questões de geografia, de história
enfim, de biologia, de matérias que não tem nada a ver com a minha área. E olha só, com todas as modéstias à parte, eu geralmente acerto quase todas as questões. Mas por quê? É porque eu sou gênia, é porque eu sei geografia, eu sei história, eu não sei nada de geografia, história e biologia. Mas é porque, gente, eu faço tanta questão, mas tanta questão, mas tanta questão, que eu sei onde cada vírgula tá ali para te jogar no buraco. Então, fazer prova de concurso é muito mais sobre você fazer provas antigas do que ficar lendo o edital e procurando saber o que cada coisa ali representa especificamente, tá bom? O edital é lógico, ele é um norte para você estudar, mas quem te ensina a passar na prova não é o edital, são as provas antigas que você vai pegar e vai fazer. Agora, minha opinião, tá? Aí você vai achar até assim, a gente está falando isso para vender curso. Não tem nada a ver com isso, mas raciocina comigo. Você é um jovem estudante que está começando, como diz, acabou de sair do square agora, e vai estudar para colégio técnico. Você vai saber separar esse material de forma organizada? Você vai se contentar apenas com o gabarito? Aí olha uma questão, você marcou letra A. Aí lá no gabarito tá a letra B. Aí você aceita que dói menos? Ou você vai procurar saber o porquê do seu erro? Então a minha proposta de estudo é: estude por questões, mas tem que ser questões resolvidas e comentadas para você poder aprender com os seus erros, né? O feedback rápido. Tentou fazer a questão, fez, acertou. Ótimo. Veja se você acertou pelo caminho certo. Porque às vezes, gente, acontece umas astronomia aí, né? Umas astrologia, na verdade, encontros de peixes com câncer, que você acerta a questão, mesmo estando fazendo ela errada, ok? E às vezes não, você acertou realmente por mérito dentro das 4 linhas da Constituição da ciência. Isso que é importante de você ter em mente, porque às vezes você pega um método errado, acha que aquilo vai dar certo para tudo e emprega na hora da sua prova e erra. Então, por isso que é de fundamental importância, sim, você estudar por questões corrigidas, comentadas, né? Eu, por exemplo, no meu curso Física e Química para colégios técnicos, eu já vou te dando toda a moral. Ó. Isso aqui é pegadinha. Ah, isso aqui caiu ano passado. Isso aqui cai todo ano. Olha esse golpe. Isso aqui é golpe. Isso aqui dá para fazer assim. Se você tivesse que chutar, você faria desse jeito. Então, eu ensino. Toda a parte científica é a parte da malandragem que você tem que, sim, ser malandro para fazer prova, para dar tempo. Beleza? Então, aqui embaixo vai estar, né, o link, se você quiser adquirir. Esse curso custa, gente, R$ 247. Ele tem cerca de 800 questões de colégios técnicos, sim, tá? Por quê? Como colégios técnicos, a parte de ciências tem menos questões, porque geralmente tem 6, mais ou menos, 6 ou 7, dependendo do ano. O que nós fizemos? Nós pegamos de mais colégios. Então, a gente tem a tríade sagrada, Cefet, Coltec e Colune, mas nós temos CEDAF, IF, Cefet RJ, alguns colégios do sul do Brasil. Então, a gente pegou muitas provas para poder dar esse número enorme de questões para você poder chegar na prova de ciências. Haja o que hajar, entendeu? Você está preparadíssimo para qualquer coisa que vier na sua prova de ciências com, claro, ciências, física e química, tá? Biologia é outro rolê. Mas, mesmo biologia, tá? O aluno que está acostumado a fazer questão ali com a gente, ele tira a biologia assim, ó, é o meu na chupeta que você não tem ideia, né? Então, pega o arquivão de biologia para estudar. Lá no grupo do WhatsApp, esse material eu forneço para vocês gratuitamente. E Física e Química, claro que você vai ver lá o meu curso. Divide, gente, até de 12 vezes. Então, assim, ó, é uma palhaçada de tão barato. É menos do que a apostila que você compra no seu curso. O material didático do cursinho é mais caro que o meu curso de Física e Química. Então, fique esperto, estude de forma objetiva, no conforto da sua residência, sem ninguém para te atazanar, sem aqueles meninos, sabe, fazendo barulho, querendo namorar, nada disso. Foca na sua vaga e aprenda de uma vez por todas a como passar em colégios técnicos, beleza? É isso aí, amiguinhos! That money clip us